A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo, nós estaremos traçando um resumo deste primeiro trimestre em nossa escola bíblica dominical. Estudamos neste primeiro trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. O estudo que aprofunda-se ou que mostra um panorama do homem é a antropologia. Antropo significa homem e logia, estudo. Logo, antropologia é o estudo sobre o homem, sobre a natureza do homem, sobre as questões do homem. Nessa primeira lição, nós aprendemos sobre a criação, primeiramente, dos céus e da terra. Vemos que no primeiro dia, do primeiro ao sexto dia e meio, Deus trabalhou criando a terra. Em relação à criação dos céus e da terra, nós aprendemos que existem duas teorias para esta criação. A teoria da criação única, que Deus unicamente fez uma criação e dia após dia foi trabalhando nela. E existe também a teoria do intervalo, onde Deus criou algo no começo, algo destruiu essa terra, transformou, deixou ela sem forma e vazia, e após isso Deus veio restaurando esta criação. Tá bom? Mas o que importa, o que interessa é que verdadeiramente foi o nosso Deus quem criou os céus e a terra. Aprendemos depois sobre a criação do homem. No sexto dia, Deus pega um punhado de barro, um punhado de pó da terra, forma ali o boneco de barro e assopra nas narinas deste boneco vida. Entendemos que de dentro de Deus sai o fôlego de vida e agora o homem é feito ser vivente. E este ser vivente que Deus cria tem agora 3 objetivos. O primeiro, glorificar a Deus. Eu e você temos o objetivo de glorificar ao nosso Deus aqui na terra. O homem foi criado também com o objetivo de propagar a espécie, ou seja, reproduzir-se, multiplicar-se aqui na terra. E a raça humana também tem por objetivo governar e administrar o planeta. Meu irmão, entenda isto. Deus te colocou aqui com objetivos. Cumpra e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Deus abençoe grandemente. Pai, Senhor, irmãos, a lição de número 2, nós estudamos sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Essa lição foi uma lição muito boa, ela teve 3 subtópicos. O tópico de número 1, nós estudamos a respeito sobre a mulher no plano de Deus. Então nós estudamos que no final do capítulo 1, a Bíblia já relata e já deixa claro que Deus criou a humanidade, macho e fêmea, ele os criou. E no capítulo 2, Deus então forma Adão, e também no mesmo dia ele forma Eva da costela de Adão. Mediante esse ensino bíblico, esse relato bíblico, e mediante todos os versículos que falam a respeito do homem e da mulher nas Escrituras, nós entendemos que a mulher tem um papel diferente do homem, ela tem uma responsabilidade diferente do homem, mas sua importância diante de Deus é a mesma do que o homem. A igualdade de ambos diante de Deus. Então essa é um ensinamento que nós aprendemos no capítulo 1, no tópico 1 aqui da nossa lição. O tópico de número 2, nós vimos sobre a criação da mulher. Então todo aquele processo, que Deus ali faz e que é relatado pelo escritor de Gênesis. E no tópico 3, nós vimos a missão da mulher. Então essa mulher, Eva, foi criada com a missão de ser uma esposa, de ser mãe e de também ser uma súdita, como Adão no reino de Deus. Ela tinha a responsabilidade de servir ao Senhor, de ser mordomo daquilo que o Senhor permitiu que eles governassem. E no tópico 2 é falado a respeito da criação, dessa formação da mulher. Tem uma frase muito interessante que resume tudo aquilo que nós estudamos na lição de número 2, que fala assim, há uma frase do Matthew Henry: a mulher não foi feita de um osso da cabeça para não se achar melhor do que o homem, e nem foi feita de um osso dos pés para que o homem não venha pisá-la, mas da costela, para expressar a igualdade na importância de ambos diante de Deus, debaixo de seu braço, para ser protegida, e perto do coração, para ser amada. É um resumo básico que nós aprendemos na lição de número 2. Deus abençoe. Aula 3. A natureza do ser humano. Nós aprendemos nessa aula que nós somos compostos por uma natureza dupla,
Ela é física, porque ela contém corpo, e ela é espiritual, porque tem alma e espírito. Deus nos criou para dominar sobre todas as coisas, conforme Gênesis 28. Deus é espírito e os anjos também, conforme João 4:24 e Hebreus 1:14. O nosso corpo tem 3 características: materialidade, visibilidade, tangibilidade e imortalidade. Através da nossa crença em Jesus Cristo, nós nos tornamos novamente imortais, quando no arrebatamento da igreja, nosso corpo será transformado. Na nossa condição espiritual, a alma e espírito são inseparáveis. Somente a palavra do Senhor pode discernir entre uma e outra. Nossa alma, ela é a janela para nos comunicarmos com o mundo exterior, através dos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, irmãos, vamos nos cuidar daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, pegando. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 34, diz: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. E ele vai nos instruir que nós devemos cuidar dessa luz que há em nós, para que não se torne em trevas. Amém? Por fim, o nosso espírito é o nosso elo para com Deus. O nosso espírito é a sede de comunhão com Deus. Ele tem sede de Deus. Por isso nós devemos alimentar o nosso espírito, orar, ler a Bíblia, louvar o Senhor. Jesus morreu e ressuscitou para que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Natureza completa, santificação completa. Vamos santificar nossa alma, nos afastarmos dos maus pensamentos, inveja, ódio, soberba. Vamos santificar nosso corpo, jejuar, matar a nossa carne, e vamos santificar também o nosso espírito, para que nós tenhamos cada vez mais comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos encerrando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E louvamos a Deus pelos conhecimentos que adquirimos, pelos momentos que passamos reunidos estudando a Palavra do Senhor. E no encerramento dessa revista abençoada, nós estaremos relembrando algumas aulas. A lição 4, ela fala dos atributos do ser humano, aonde nós aprendemos sobre a espiritualidade humana, sobre a racionalidade humana, sobre a liberdade humana e sobre a criatividade humana, sobre a socialidade humana. Nós aprendemos que somos um ser espiritual, que nós somos ligados a Deus, que o nosso espírito, ele anseia por Deus, e aprendemos que o melhor momento, a melhor forma de nós alimentarmos o nosso espírito é através da leitura da palavra do Senhor, através da oração, através do jejum, tirarmos momentos para meditar na palavra do Senhor. Dessa forma nós estaremos alimentando o nosso espírito, que nós somos um ser racional, que nós não cultuamos ao Senhor de qualquer maneira, nós raciocinamos ao estar na presença dele, que somos um ser social, nós convivemos entre pessoas, temos famílias, amigos, e que a nossa função é passar essa palavra, ensinar essa palavra para aqueles que estão ao nosso redor. Sabemos que somos um povo livre, que temos liberdade, temos o direito da escolha, mas quando escolhemos servir ao Senhor, nós fazemos a melhor escolha. Também que nós somos um povo criativo, que nós somos criativos, que através da nossa criatividade nós temos oportunidade de trazer vidas para a presença do Senhor, de ganhar almas para o nosso Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos, que tudo aquilo que nós aprendemos nós possamos passar para frente, oferecer para outras pessoas, e que esse trimestre que está por vir, que seja um trimestre de bênção para cada um de nós. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Lição 6, a sexualidade humana. Para entendermos melhor essa lição, precisamos dividi-la em 2 formas, porque a palavra base desta lição é a palavra sexo, e precisamos entendê-las nas suas 2 concepções. A primeira concepção da palavra sexo é quando ela se refere ao tipo sexual. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus cria a raça humana, para no capítulo 2 fazer a distinção desta raça, criando macho
e fêmea, ou seja, o sexo masculino e o sexo feminino. Dentro desta divisão que Deus cria, ele dota homens e mulheres de características diferentes. Homens e mulheres são diferentes entre si. Eles são diferentes cromossomicamente, há diferenças hormonais entre homens e mulheres, há diferenças no processamento de informações, há diferenças em relação à parte física, há diferença em relação às emoções, enfim, várias outras características. O que precisa ficar claro é que o sexo masculino é totalmente diferente do sexo feminino. Por que Deus fez isto? Para que quando homem e mulher juntarem-se e formarem uma família, estarem casando, o homem possa completar a mulher e a mulher possa completar o homem. A segunda forma para entendermos a palavra sexo é entendermos sexo como relação sexual. Sexo é algo criado por Deus para ser aproveitado dentro do casamento. O sexo é lícito e abençoado por Deus quando ele é realizado por pessoas de sexo diferente dentro do casamento. E o sexo ele não é o fim em si mesmo, ele tem objetivos. O primeiro objetivo do sexo é a procriação, ou seja, a multiplicação da raça humana. O segundo objetivo do sexo é unir o casal. O sexo cria uma sintonia, uma intimidade e une o casal. O terceiro objetivo do sexo é proporcionar prazer ao cônjuge, tá? Ao marido ou à mulher, no caso, tá bom? O quarto objetivo do sexo é glorificar a Deus. Quando homem e mulher casados realizam a prática sexual, eles também estão glorificando a Deus. Mas como o homem caído sempre distorce aquilo que Deus faz, há também distorção em relação ao sexo. O primeiro tipo de distorção do sexo é a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Pessoas não casadas realizando sexo entre si. Isto é abominável por Deus, condenado. Tá? Outra forma é o adultério. Pessoas casadas que realizam sexo. Isso também é abominável e condenado pelo Senhor. A terceira forma que vai contra o princípio bíblico é o homossexualismo, que é o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então isso também é condenado pelo Senhor. E outra forma muito constante nos dias de hoje é a pornografia, tá? Que também distorce a formação ou a criação original do sexo. O que precisa ficar claro é que o sexo foi criado por Deus para que pessoas casadas possam aproveitar a sua vida, glorificar a Deus e procriar a raça humana. Deus abençoe a todos. Lição 7. A queda do homem. Nessa lição nós aprendemos, irmãos, que este foi o episódio mais triste da história da humanidade. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, ele vem dizer: o bem que eu desejo fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Ele continua no versículo 20, dizendo que este mal que ele comete não é dele, mas o pecado que habita nele. Gênesis 3, do versículo 1 ao 7, narra de forma bem literal sobre essa queda do homem, quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Através desse pecado, surgem então consequências deste pecado, né? A terra adoeceu por causa deste pecado, o nosso corpo, que antes era imortal, passa a experimentar uma morte física. Mas a pior morte que nós aprendemos é a espiritual, é o afastamento do homem com Deus, através deste pecado, né? Deus, ele é soberano, mas a soberania de Deus não vai de encontro com o nosso livre-arbítrio. Ele nos criou com este atributo, livres, né? Livre-arbítrio. E este mau uso do livre-arbítrio nos faz pecar e nos distancia de Deus. Tiago vem nos mostrar no capítulo 1, no versículo 14 e 15, sobre este estágio do pecado que nos leva a essa morte. Enfim, irmãos, mas todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, este não sofrerá as consequências e os efeitos da segunda morte, descrita por João em Apocalipse 2 e 11, né? Que Jesus
ele nos reconciliou com Deus, né? Que nós venhamos preservar essa comunhão com Deus, né? Cuidando de fazermos a vontade do Senhor, de usarmos bem nosso livre-arbítrio. Que Deus venha nos dar força, sabedoria e entendimento sobre isso. Amém? Deus abençoa. A lição de número 8, nós estudamos a respeito do início da civilização humana. Então nós vimos que Adão, o primeiro homem, se relacionou com sua mulher, Eva, e eles tiveram vários filhos. E esses filhos se tornaram uma civilização. Essa lição nós vamos abordar, ou nós abordamos 3 tópicos a respeito de todo o estudo. O primeiro tópico vai falar sobre a origem da civilização humana. E nesse tópico nós enfatizamos bastante a respeito da definição da palavra civilização. Vou ler para vocês aqui, ó. Civilização é um conjunto dos elementos materiais, intelectuais, culturais de uma determinada sociedade, resultado de um processo de desenvolvimento social. Então esses filhos de Adão e Eva, eles foram se desenvolvendo socialmente, culturalmente, e então ali estava formada uma civilização humana. E essa civilização humana, ela era composta por 2 grupos: aqueles que desobedeceram e descumpriram os princípios de Deus, que eram os descendentes de Caim, e aqueles que obedeceram e invocavam o nome do Senhor, que eram os descendentes de Sete, porque Abel já estava morto. Só que com o desenrolar da história, nós aprendemos e vimos que isso tudo findou-se ou deu-se na geração antediluviana, onde eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Uma vida baseada no hedonismo, na satisfação própria, independente se isso agrada a Deus ou não. Então, tanto os filhos de Caim quanto os filhos de Sete desonraram e desobedeceram a Deus, tanto que Deus enviou o dilúvio, interferiu na história humana. Então, o tópico primeiro fala sobre a origem da civilização. O tópico 2 vai mostrar que essa civilização ela teve vários conflitos, desvios dos princípios do Senhor. E o tópico 3 vai falar o Deus que intervém na história da civilização, onde Deus envia o dilúvio, intervém na história, porém poupa Noé, criando ali, um novo povo, ou dando mais uma chance para toda a humanidade. E nós terminamos essa lição com o seguinte pensamento, vou ler até para vocês, está aqui. O início da civilização humana nos ensina que, sem a ajuda de Deus, o homem jamais alcançará a redenção de sua alma. Amém? Deus abençoe. Na lição de número 10, nós conversamos a respeito do seguinte tema: só o Evangelho muda a cultura humana. Essa aula ela teve 3 subtópicos, igualmente as demais. E o primeiro subtópico dessa lição nós tratamos sobre o que é a cultura. Então nós abordamos ali sobre a definição e eu quero ler para vocês. Diz assim, ó: cultura é um conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes que diferenciam um grupo social nas áreas espirituais, intelectuais, morais de um lugar ou de um período específico. Então toda nação sobre a face dessa terra, ela tem sua cultura, ela tem seus hábitos alimentares diferentes, suas comidas, suas danças, a forma de constituir uma família, seu segmento religioso, o sotaque, a língua. Então há essa diferença, essa diversidade cultural e até mesmo dentro do Brasil. Então nós abordamos o tópico primeiro a respeito desse assunto. O tópico 2, a lição tratou a respeito sobre uma cultura dominada pela iniquidade. Então todas essas nações que estão sobre a face dessa terra, ela tem uma diversidade cultural. E dentro dessa diversidade cultural, todas não estão isentas do pecado. Todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Romanos 3:23. Então muitos hábitos, muitas crenças dessas nações desonram e desagradam
aquilo que Deus ordenou para que o homem, para que a mulher vivesse aqui na terra. Então nós falamos e abordamos alguns hábitos que essas culturas têm que vão contra aquilo que Deus ordenou, entre eles a cultura do homicídio, a cultura do erotismo, a cultura do consumismo, que é o hedonismo, e falamos ainda mais do que a lição sobre a cultura do relativismo, a cultura do antropocentrismo e a cultura do pragmatismo. Então nós entramos dentro de todos esses tópicos e nós finalizamos com o tópico 3, que teve por título O Evangelho Transforma a Cultura. Então essa cultura que está separada de Deus, desonra a Deus com suas práticas, ela só conseguirá viver de uma forma que seja agradável a Deus se ela tiver um encontro com o Evangelho, se ela ouvir o Evangelho, se ela ter sua mente renovada, se ela crer, se ela confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então ela vai passar pelo novo nascimento, ela vai ser regenerada, onde Deus retira dessa nação, retira desse povo um coração duro de pedra, arranca e dá um coração de carne, onde vai ansiar e vai buscar viver e obedecer os mandamentos de Deus. Então nós vimos que qualquer cultura dominada pelo pecado, que tem uma prática de desonrar a Deus, somente o Evangelho, somente a obra de Cristo pode transformar essa cosmovisão e essas atitudes erradas que esse povo e que essa nação tem tido. E nós terminamos com o seguinte pensamento: o Evangelho é a boa notícia que em Cristo podemos obedecer e agradar o Pai. Tá certo? Deus abençoe. Chegamos à reta final desse trimestre, né? A lição 11, nós falamos sobre o homem do pecado, descrito por Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, também descrito em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, como a besta que sobe da terra, né? Esse anticristo, ele vai ser o agente de Satanás, né? O ungido do diabo. Nós aprendemos, irmãos, que desde a criação do mundo, este espírito anticristo, ele já age, né? Se levantaram aí vários anticristos, né? Preparando o caminho para esse agente que será a encarnação máxima da maldade, não é mesmo? Temos exemplo de Faraó no Êxodo, temos o exemplo também de Amã, temos o exemplo de Hitler, né? Vários que se levantam para aniquilar o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, né? E assim como a igreja do Senhor, a missão do anticristo nada mais é do que se opor a Deus, se opor a Israel, se opor a Jesus Cristo e se opor à igreja do Senhor. Mas nós triunfamos pela palavra do Senhor, porque este espírito, ele age no momento de apostasia, né? Quando as pessoas abandonam sua fé, negam os absolutos, desistem da verdade, né? Mas a igreja, ela continua firme na palavra de Deus, continua acreditando no arrebatamento, né, na volta de Jesus. E quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, este anticristo vai se manifestar com milagres, prodígios, trazendo uma falsa paz, trazendo soluções para o mundo, né? Problemas sociais como fome, né? Então, nós vimos nessa lição vários acontecimentos, né, que esse anticristo vai fazer, mas também aprendemos que Jesus vai, com o assopro da sua boca, aniquilar este anticristo, né, e triunfará com a igreja. Glória a Deus.